Muito bem, falando da lição número 9, a parte de segunda-feira, mais leis dadas por Deus, leis complementares. Quando o povo começou a observar os 10 mandamentos, eles tiveram um pouco de dificuldade de entender certas coisas, porque estavam contaminados com a cultura do Egito. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles então ficaram assim, um pouco preocupados com isso. Como amar o próximo? Como não desejar a mulher do próximo? Então os juízes e os sacerdotes começaram a ensinar esse povo a como então viver a vida através da santa lei de Deus. E isso tornou a sociedade hebraica ou judia naquela época um pouco mais assim humana, porque eles tinham uma ideia de vingança própria, tinham a ideia de que as pessoas não poderiam assim levar desaforo para a tenda ou para a casa. Então eles faziam aquilo que eles achavam que era correto, faziam justiça com as próprias mãos. Deus deu leis de propriedade, por exemplo. Deus disse: se um boi, por exemplo, ferir o boi de um vizinho, o que deve ser feito? Os juízes sabiam a resposta para essa questão. Se alguém pedir um material emprestado, o material for roubado, o que deve se fazer? Os juízes julgavam isso e ensinavam a pessoa qual era o tratamento que Deus estava solicitando para uma situação como essa. Então a pergunta número 3 é: que problemas Deus resolveu tratar no Êxodo 22 e no Êxodo capítulo 23? Êxodo 22 diz assim: se alguém enganar alguma virgem e se deitar com ela, certamente vai pagar um dote para essa moça e vai tomá-la por sua mulher. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com um animal morrerá. O que sacrificar aos deuses e não ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligireis nem o oprimireis, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Nenhuma viúva nem um órfão vocês vão afligir. Cuidem deles. Eu certamente ouvirei o seu clamor. Se você emprestar dinheiro ao pobre, não te haverás com ele como se fosse um agiota. A Deus não amaldiçoarás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. Levarás para Deus o mais depressa possível. O primogênito dos teus filhos você vai dedicar para Deus. E vocês vão ser diante de mim homens santos. Portanto, não comereis carnes despedaçadas no campo. Se um animal despedaçar uma ovelha, não comereis essa carne, mas vocês vão dá-las para os cães. Êxodo 23. Não admitirás boato falso, e não serás testemunha falso. Não seguirás a multidão para não errares ou fazeres o mal. Se você encontrar o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. O animal não tem nada a ver com a sua intriga com seu inimigo. Não perverterás o direito do pobre, só porque ele é pobre. E quando você julgar alguma demanda do pobre, você vai ajudar o pobre. Também suborno não tomarás. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vocês fossem estrangeiros na terra do Egito. Então, o que o Êxodo 22 e o Êxodo 23 trataram? Resposta: Deus orientou o seu povo para que fossem justos nos relacionamentos interpessoais. Deus colocou leis adicionais para que as pessoas pudessem entender como tratar as pessoas e as situações uns aos outros, como tratar os estrangeiros, como tratar as viúvas, como tratar os órfãos, os pobres, como se conduzir nos tribunais, como tratar os animais, os inimigos e a rejeição do suborno. Leis adicionais. Essas leis complementavam as 6 leis da segunda tábua, desde o 5º até o 10º mandamento. Por isso, era preciso que essas leis adicionais existissem. Um homem disse assim: acho que Moisés foi um grande mágico. Moisés enganou todo mundo, dizia um certo cidadão. Ele dizia assim: eu sou assim um cientista. Eu acredito no que eu vejo, naquilo que é palpável. Mas quando eu olho para Moisés, eu acho que Moisés tinha um QI acima da média da sua nação. Moisés criou fogos de artifício no Egito e fez com que o Monte Sinai fumegasse diante do povo, e assim ele criou uma expectativa como se ele fosse um grande bruxo.
Mas ele disse, depois que eu pensei nisso, eu comecei a ler os livros de Levítico, Números e Êxodo e Deuteronômio. Ele disse, eu descobri uma coisa. Moisés não poderia assim ter criado todas as leis que ali estão descritas, tanto dos 10 mandamentos como as leis adicionais. Tinha que ter uma mente superior por trás de tudo isso. Eu descobri que essa mente superior era a mente de Deus. Deus criou as leis e a maioria das leis do mundo inteiro estão baseadas nos códigos de ética que Deus forneceu para Moisés. E esse homem então aceitou Deus no coração, se tornou um defensor da palavra do Senhor. E é isso que nós devemos olhar. Quando olhamos o que Deus fez para o seu povo, as leis que Deus assim deu para Moisés levar para o povo, são leis assim de relacionamento interpessoal que trazem justiça, que trazem assim um equilíbrio entre as pessoas. Por isso, Deus criou essas leis. O objetivo das leis complementares era ajudar o povo a observar a lei moral dos 10 mandamentos de uma maneira mais plena, com maior entendimento, e assim obter assim, maior experiência na adoração a Deus, através do relacionamento assim, entre as pessoas e também com Deus. Pergunta número 3. Nas leis adicionais, qual era o papel do sábado e também o que as pessoas fariam no sábado? Êxodo 23 diz assim, também nos anos, também 6 anos semearás e recolherás os seus frutos, mas no 7º ano você vai dispensar a terra e você vai deixar descansar a terra para que as pessoas pobres possam comer e os animais do campo também. 6 dias farás os teus trabalhos, mas no 7º dia descansareis, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava, e também o estrangeiro. 3 vezes no ano me celebrareis festas. A festa dos pães ázimos guardareis, porque te lembrarás que saíste do Egito com mão forte. A festa da colheita, dos primeiros frutos, das primícias do teu trabalho. Tudo que você semeou no campo, traga para Deus na festa das primícias. E a festa da colheita, tudo quando você houver colhido no campo, e com o seu trabalho, você vai trazer perante o Senhor uma amostra dessa colheita. As primícias dos primeiros frutos da terra, você vai trazer para a casa do Senhor. 3 festas especiais. Então, qual seria o papel do sábado? Resposta seria como se fosse um monumento da adoração a Deus, tanto semanalmente como assim anualmente. O sábado serviria para descanso, para adoração a Deus, e as festas para celebrar libertação, bênçãos da colheita e dedicação dos primeiros frutos diante do Senhor nosso Deus. Deus sempre desejou que o seu povo se lembrasse das experiências vividas na libertação, do poder que ele executou na caminhada no deserto, cuidando deles com aquela coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. O deserto, durante o dia, faz uma temperatura de quase 55 graus. É preciso ter sombra e Deus cuidou dessa sombra. À noite, o deserto chega a quase chegar a beirar 0 grau. E Deus providenciou uma tocha maravilhosa que subia a quase 100 metros de altura, aquela tocha gigantesca. Não tinha quem não visse nas nações em redor. Era Deus guiando o seu povo. Deus queria que o povo se lembrasse desse poder miraculoso que os conduziu. E agora Deus dera os 10 mandamentos. E para que eles pudessem viver a vida com os 10 mandamentos, Deus colocou leis adicionais, para que houvesse um bom entendimento de como guardar a santa lei de Deus. O sábado, por exemplo, deveria ser um memorial de adoração a Deus, memorial da criação, se lembrar que Deus era o Criador e que Deus era o libertador, era a criação e redenção. Por isso, o sábado se tornou tão importante. E cada 6 anos, as pessoas colheriam, no 7º ano, a terra deveria descansar. Os fazendeiros não poderiam colher nada no 7º ano. Brotava naturalmente, de tanto semear 6 anos, no 7º ano brotava assim uma colheita abundante. Isso era para os pobres colherem, os animais comerem. Era assim que Deus deveria assim ver o povo tratando dos pobres com o 7º ano de descanso. Isso fazia com que a terra assim ela se rejuvenescesse, ela se restaurasse,
os minérios, os minerais da terra se recuperavam. Então, no próximo ano, no 8º ano, a colheita era espetacular, porque no 7º ano a terra havia descansado. Chovia, a terra recebia o sol, o que morria virava esterco, e assim a terra se renovava. Era uma ciência dada por Deus. Um dia, o rei da Noruega perguntou do que o nosso país precisa mais. Seria mais tecnologia? Seria, por exemplo, mais dinheiro? Seria mais, mais leis? E o rei da Noruega disse, eu vou responder. O que a nossa nação mais precisa é justamente de Deus e dos seus mandamentos. Com Deus nós seremos melhores do que somos, e com sua lei nós trataremos melhor as outras pessoas. Deus na frente, seguindo as suas leis, nós seremos a melhor nação do mundo. É isso que eu penso, dizia o rei da Noruega, e é uma verdade. Por isso, a expressão bíblica é clara: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Devemos nos inserir nesse contexto, para que nós possamos ser uma bênção na terra onde nós vivemos. Possamos cumprir os mandamentos do Senhor e sermos uma bênção de honestidade, uma bênção assim de relacionamento, porque nós conhecemos um Deus de ordem e um Deus que tudo fez pelo seu povo e pelos seres humanos. Deus nos abençoe. Possamos ter entendido que as leis de Deus são leis perfeitas. O mandamento é santo, justo e bom, porque refletem o caráter de Deus. Deus nos abençoe.